Boa noite, Biuan! Não, que isso? Não! Boa noite, Biuan! Tá, oxi! Que ideia! Um desânimo, tudo jovem. Thank you. Obrigada. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Ai, gente, como vocês estão? Eu estou bem. Peraí, só um minuto. Prontinho. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Eu estou bem, estou muito feliz de estar aqui. Mais um sábado, compartilhando esse culto com vocês. E muito feliz por vocês estarem aqui. Então, vamos que vamos. Hoje a gente vai finalizar a série de mensagens que nós tivemos durante todo esse mês de maio, que foi o tema O Poder da Mesa. Aqui, Poder da Mesa. Todas as juventudes, né, todos os Biuans espalhados pelo mundo, né, porque temos Biuan fora do Brasil, fizeram essa série. E, gente, que série poderosa, né? Por isso, é o Poder da Mesa. Que nós falamos do poder que a mesa tem de restaurar o plano inicial de Deus com o homem. Nós falamos de restauração, que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Esse foi o primeiro. Vou fazer uma revisão aqui, desde o primeiro, né? Que restaurar o plano inicial de Deus para nós, que foi quebrado lá no Éden, mas que pela graça e misericórdia de Deus nós fomos reconciliados com Deus, com Jesus Cristo, com Deus, né, através da vida de Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós, ou seja, Ele armou uma tenda e decidiu vir aqui para o mundo, viver entre nós, para poder recuperar essa... você pode diminuir só um pouquinho, gente? Desculpa. É porque eu estou sentindo minha voz muito alta. Perdão mesmo. Valeu. Eu falo alto. E recuperar tudo aquilo que foi quebrado lá no Éden. E depois que Ele tabernaculou aqui, a gente pôde ter esse acesso direto com Deus, né? E agora a gente pode falar com o nosso Pai, sem mediadores, sem nada impedindo, a gente pode entrar no nosso quarto, falar com Ele diretamente. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E mesmo a gente não sendo merecedor de nada, Ele nos convidou para sentar à mesa dEle, né? E nós nos assentamos, nós restauramos essa comunhão que nós tivemos perdido e agora somos um. Graças a Deus. Também vimos que... E também vimos que, a partir desse momento que nós escolhemos nos assentar na mesa com Jesus, nós tivemos que ter um relacionamento com Ele, né? Não basta só nos assentarmos e ficarmos em silêncio, sem falar, sem conhecer, sem entender quem é Jesus. Ele quis um relacionamento com a gente. Deus quer um relacionamento com a humanidade. E por muitas vezes a gente até está sentado lá na mesa, né? Foi falado isso, a gente senta na mesa, mas a gente nem olha o que está ao nosso redor. A gente não vê quem está com a gente na mesa e nem sequer procura ter uma intimidade, uma profundidade com o dono da mesa, que é Deus. Então, Ele procurou ter esse relacionamento com a gente. E, de fato, às vezes, esse relacionamento, ele, por muitas vezes, é quebrado. Por quê? Por conta de situações que a gente vive, pessoas que, às vezes, lançam palavras que nos magoam, que nos frustram, que acaba, às vezes, com a nossa identidade, a identidade que Deus nos deu. Foi o que aconteceu com José, né? Foi exatamente o que aconteceu com José. José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que por inveja e ciúme preferiram deixar ele de lado. E cortou essa relação que José tinha com o pai dele.
E por muitas vezes é isso que acontece com a gente. Por causa de pessoas, a gente é ferido tão profundamente que o nosso relacionamento com o nosso pai, ele é cortado. Mas Deus, ele veio restaurar, ele veio tratar com José. Isso, ele veio tratar todas essas feridas que ele teve a partir dessa quebra de relacionamento com seu pai. Então, pessoas, elas nos ferem, pessoas nos tratam mal, são abusivas, mas ele está sempre disposto, Jesus está sempre disposto a ter essa profundidade com a gente e voltar tudo do início, tudo de novo, igual aconteceu com José. No final, todos foram tratados, José foi tratado, os irmãos foram tratados, o relacionamento com o pai foi recuperado, e é isso que eu creio que tem acontecido aqui. Eu creio que muitas feridas já foram curadas, muitos perdões foram liberados, e o relacionamento com o pai, em nome de Jesus, foi recuperado. Além disso, semana passada, vimos que a mesa de Jesus está disponível para todos. Jesus tinha consigo um pescador, ele tinha um cobrador de imposto, ele tinha um zelote, ele tinha um traidor, né, que ele sabia que iria o trair, e ele estava disposto a repartir o pão com todos. Quando nos tornamos líderes de célula, é praticamente isso que acontece, né? A gente precisa pedir a Deus muito amor, para encher a gente de muito amor, porque a partir desse momento nós decidimos abrir a nossa casa, ou sermos líderes de célula, estamos nos disponibilizando para colocar todo tipo de gente na nossa mesa. E é isso que Jesus fez. Às vezes vem pessoas legais para a nossa célula, é muito bom quando aparecem pessoas legais. Às vezes não aparecem pessoas nem muito legais assim. Às vezes pessoas frutificam muito rápido, outras a gente tem que fazer aquele trabalho, né, de formiguinha para que ele frutifique, mas nós estamos colocando pessoas para estar na mesa de Jesus com a gente. E o mais incrível disso tudo é que todos podem se sentar na mesa de Jesus. E se o coração estiver disposto a se arrepender, a ser restaurado e a ter esse relacionamento que falamos, ninguém permanece como está. E, de fato, acontece uma mudança radical de vida. E isso a gente vê aonde? Na nossa célula. Alguém que chegou todo cheio de carrapicho, todo sujo, a cada encontro, a cada célula, ela vai sendo limpa, ela vai sendo transformada, ela vai recebendo o amor do líder, do anfitrião, vai recebendo o amor de toda a célula, e, de repente, a gente vê uma pessoa nova na nossa frente. Gente, isso é lindo. Por isso que é muito lindo viver célula. E esse é a mesa de Jesus, né? É a gente convidar alguém para se assentar com a gente nessa mesa. Então, hoje, a gente vai finalizar essa série falando sobre permanecer nessa mesa, tendo intimidade, tendo relacionamento, para que possamos estar preparados para o grande banquete. O banquete nupcial, aquele em que veremos face a face aquele que nos criou e que nos ama intensamente. Gente, como que eu anseio por esse dia? O nosso coração precisa ansiar por esse banquete. Toda canção que toca, que fala Maranata, ele vem, eu verei o face a face, meu coração, ele começa a transbordar de expectativa, porque eu anseio por esse dia. E como igreja, precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje, sempre à espera do banquete do Cordeiro. E essa mensagem me confrontou demais quando eu estava estudando ela. Por quê? Porque essa mensagem fala sobre constância, fala sobre perseverar, fala sobre permanecer fiel, fala sobre não olhar para trás, fala sobre disciplinas espirituais que a gente precisa ter todos os dias para a gente manter a nossa chama sempre acesa. E essa mensagem me pegou, porque nem sempre eu fui constante, né? Nem sempre eu tive disciplinas espirituais. E glória a Deus que eu estou melhorando a cada dia. Mas eu acho que esse é o maior desafio de nós cristãos, né? Permanecermos firmes. E a gente precisa permanecer firme até a volta de Cristo. Não é
num culto, no outro, passa uma semana a gente enfraquece, depois volta de novo, não. A gente precisa permanecer firme até que Ele venha. E aí eu te pergunto, que tipo de vida você está levando? Você está vivendo como quem espera Jesus? Ou como se Ele nunca fosse voltar? Porque às vezes eu tenho essa impressão, né? Que nós cristãos estamos achando que um dia Ele volta, um dia. Mas Jesus vai voltar. E os sinais estão aí para provar, né? Então a gente precisa ter esse senso de urgência. De entender que a qualquer momento Ele pode voltar. E como que a gente está levando essa nossa vida? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 1. Podemos? Quem está com Bíblia aí? De papel. Isso aí, gente. Eu quero ver as estatísticas. Quem está com Bíblia de papel? Tá melhorando. Está melhorando. Até o dia 30. 30 é o último culto do mês? Eu acho que é. Quero ver todo mundo com a Bíblia de papel. Cadê? Vamos lá. Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque ela é viva e eficaz. Ela não é ultrapassada, a sua palavra, ela se renova todos os dias, Pai. Obrigada porque o Senhor deixou essa porção para que pudéssemos ouvir a tua voz todos os dias, Jesus. Senhor, eu posso estar nessa palavra agora, Deus. Derrama a graça, Jesus. Que não seja a minha boca, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, falando, Jesus. Comunica aquilo que o teu Espírito quer falar, Pai. E eis-me aqui, Jesus. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele mostra 5 prudentes e 5 virgens insensatas. Quando falamos de uma pessoa prudente, a gente pensa logo o quê? Que ela age com sabedoria, com cuidado, com discernimento, antes de tomar algumas decisões. São pessoas que pensam nas consequências, elas pensam no que pode acontecer no futuro, então elas se resguardam, né? E aqui nessa parábola, as 5 virgens, elas são identificadas como prudentes, por quê? Porque
além delas estarem com as suas candeias acesas, elas pegaram óleo, colocaram na vasilha e deixaram de reserva, ou seja, elas tinham óleo reservado para caso a candeia viesse a ser apagada. Agora, quando a gente fala de pessoas insensatas, é totalmente o contrário das imprudentes, né? As pessoas insensatas, elas agem por impulso, elas não pensam nas consequências, olham apenas só para o presente, aquilo que está acontecendo na hora. Quando a gente tinha aula de, pelo menos na minha época, quando eu tinha aula de filosofia na escola, ensinaram um termo lá que era o carpe diem, né? Viva o momento, que era para você viver o hoje. Porque o amanhã, então a gente não tinha que se preocupar com as consequências. Então, pessoas insensatas, elas não ouvem conselhos, elas se acham certas, mesmo estando completamente erradas. E nessa parábola, as virgens insensatas, elas são identificadas assim, porque elas levaram as suas candeias acesas, mas elas não levaram óleo em reserva, diferentemente das prudentes. Aí, em algumas traduções, a minha tradução é NVI, ela vem prudente, mas em algumas traduções pode ter virgens nécias, loucas, até virgem tolas aparece. Então, essa é a característica de pessoas insensatas, que no caso eram as 5 virgens insensatas. Eu pedi para botar uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês como era a candeia. Pelo menos vou tentar, né? Como era próximo ao que elas estavam carregando. Eu acho que essa aqui está até artesanal, né? Eu acho que naquela época era um pouquinho mais rústico. Mas é mais ou menos essa candeia. Geralmente a gente pensa logo na lamparina bonitinha, né? Mas não, era assim. Tirando isso aqui, era só isso aqui. E aqui está a chama, né? E aqui dentro é onde ficava o azeite ou o óleo, depende da tradução, que está a sua Bíblia. Aí coloca a outra, Estela. E assim que colocava o azeite, ó. Botava o azeite aqui, enquanto tinha azeite ou óleo, a chama ficava acesa. Só que se você não tivesse reserva de azeite, uma hora a chama ia consumir todo o óleo, né? E aí, quando o óleo acabasse, a chama também ia se apagar. E não teria mais luz. Então, a gente percebe... Obrigada, Esté. A gente percebe que existem 3 elementos muito significativos para a nossa vida cristã, nessa parábola. Jesus aqui, ele está falando para cada um de nós. Ele está falando da igreja. E eu quero ser mais específico, ele está falando de mim e de você. Nós somos ou as virgens prudentes ou as virgens insensatas. Então, como você está levando a sua vida hoje? Agindo como um cristão prudente ou agindo como um insensato? Aqui sabemos que o noivo é Cristo. E nós estamos desejando todos os dias a sua volta. Eu desejo todos os dias a sua volta. Amém? Maranata. E as virgens são a igreja, como eu falei, é eu e você. E nesse contexto, existem alguns elementos que fazem parte da nossa realidade, como cristãos que aguardam a volta de Cristo. Esperam se assentar à mesa e ver Jesus face a face. E o primeiro elemento é a candeia. A candeia eu mostrei para vocês, né? E a candeia, ela representa o nosso coração. E só para te sair um pouco do contexto, eu descobri essa semana que nem todo lugar o centro das emoções é o coração. Vocês sabiam disso? Eu só fui descobrir, acho que semana passada, semana retrasada, eu vi um Reels ou alguma coisa no YouTube na hora que eu estava fazendo, e eu descobri que em algumas civilizações, eles não entendem como o coração sendo o centro das emoções. A gente entende o quê? Que no coração a gente tem as emoções, os sentimentos, a gente guarda as mágoas, as frustrações. O coração é símbolo de amor para a gente aqui, né? Mas em algumas civilizações, o centro das emoções pode ser o estômago. Ai, que estranho, né? Como anda o seu estômago? Com fome. Muita fome. Ou tem algumas traduções da Bíblia também, que aí eu fui pesquisar, que no original não é coração também. Pode ser rim e pode ser entranhas. Imagina, como anda as suas entranhas?
Ai, eu achei engraçado. Então, por isso que eu estou contando. Mas voltando aqui para a nossa realidade. Como anda o seu coração? Como você tem abastecido a sua candeia? Você pode abrir aí Provérbios 4, 23, rapidinho? Foi? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro da vida. Nele estão as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas intenções. E é ali que alimentamos sentimentos bons e ruins sobre alguém ou sobre algo. O coração é algo precioso que precisa ser guardado a todo momento. Por isso que a palavra de Deus diz, sobre tudo guarda o teu coração, porque procede a fonte da vida, as fontes da vida. Ou seja, nossas atitudes nascem primeiro dentro do nosso coração. As palavras que saem da nossa boca primeiro nascem aqui dentro. Até a forma de como a gente enxerga as pessoas, enxergamos o mundo, tem relação de como está o nosso coração naquele momento. É como se fosse uma nascente de água. Se tiver contaminada a fonte, tudo vai ser afetado, tudo vai ser contaminado. Então, se o meu coração está ruim, muito provável que eu olhe as outras pessoas de forma ruim. Se o meu coração está feliz, eu vou olhar as pessoas de uma forma feliz. Se eu estou triste, tudo vai parecer preto e branco. Se eu estou feliz, todo mundo vai estar feliz. Então, o nosso coração é onde está a fonte da vida. Então, por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. E é extremamente necessário a gente fazer a manutenção diária do nosso coração, do que deixamos acessar nessa fonte. Então, guardar o coração é ter cuidado com o que ouvimos, com o que absorvemos, vigiar ressentimentos, sentimentos como inveja, como culpa, sentimento de egoísmo. A gente precisa fazer essa manutenção diária daquilo que entra no nosso coração, daquilo que entra na nossa candeia. E quando conhecemos Jesus e nos entregamos totalmente a Ele, começa a surgir uma chama que arde lá dentro do nosso coração. Ela começa bem pequena, mas conforme a gente vai conhecendo, Deus vai sendo revelado a gente, essa chama começa a queimar lá dentro do nosso coração. E aí vem o segundo elemento, que é a chama, essa chama que arde por Jesus. Ele começa a trabalhar no nosso coração, nas nossas emoções. Essa chama começa a queimar coisas que a gente amava muito e hoje não faz mais sentido. A gente deixa de amar, porque essa chama, ela entra para poder purificar. E essa chama, ela começa pequena, vai crescendo dia após dia. Essa chama é o nosso amor, esse nosso zelo, esse cuidado, essa adoração que nós temos por Jesus. É a chama que faz querer muito mais dele, essa chama que faz a gente querer mais Deus, ter fome e sede dele. Sabe quando a gente se apaixona? Quem aí está apaixonado? Tópico sensível, né? Ai, tá apaixonada? Eu também estou apaixonada por você, meu amor. Há 14 anos eu estou apaixonada daquele homem ali. É muito lindo. Então, no tempo certo, vocês estarão apaixonados ou já se apaixonaram, né? E foram frustrados. Enfim, tópico sensível. Tópico sensível. Quando nos apaixonamos, pensem nas coisas boas. Gente, é um amor assim avassalador. E quanto mais a gente conhece a pessoa, mais a gente ama, mais a gente quer estar junto. 24 horas ali, ó, grudadinho naquela pessoa. É um amor, é um fogo. Está repreendido em nome de Jesus, se você não é casado. Enfim, o amor por Jesus é isso. Quando a gente conhece Jesus e entende quem Ele é, esse fogo queima e arde em nós de uma forma que a gente só quer Ele. Nada mais satisfaz como a canção, só Jesus. E a gente tem uma fome e sede de Deus e assim o nosso coração quer conhecer mais e mais Ele.
Essa é a chama acesa dentro da candeia. É o fogo que, ao mesmo tempo que arde e queima dentro de nós, nos faz querer viver só para Cristo. Ele limpa, esse fogo transforma, ele refina o nosso coração diariamente. Essa chama mantém a nossa vida espiritual viva. Quem já sentiu esse fogo dentro do coração por Deus? Quem sente esse fogo por Deus? Glória a Deus. E aí, eu me batizei com 10 anos, dia 1º de julho de 2001. Façam as contas. 2001 eu me batizei. E eu tinha muita convicção daquilo que eu queria. Eu queria me batizar e eu falava que eu queria servir a Deus, a Jesus, para sempre. Só que eu demorei a ter experiências com Deus, assim, só eu e Ele. Demorei um pouco, mas foi adolescente que eu comecei a ter noção do que era ter esse Espírito Santo dentro de mim, ter esse fogo dentro de mim. E eu ia muito para acampamento de adolescentes. Eu era da Igreja Batista, né? Eu me batizei naqueles batistérios raiz, lá em cima. Água gelada em julho. E na Igreja Batista, não sei se ainda tem, né? Mas antigamente tinha a Associação Batista Carioca, ABC. E eu ia muito para esses acampamentos da ABC. E tinha reuniões, todo mês também tinham reuniões das regionais, né? Que no caso aqui era Prata. E foi nesses encontros, reuniões, acampamento, que eu tive meu primeiro encontro assim com Jesus. Foi no acampamento e no meio do louvor, meu coração começou a queimar de uma forma que eu não sabia o que estava acontecendo. Na minha cabeça estava passando mal. E eu louvava, e meu corpo todo começou a ficar muito, muito trêmulo. E as minhas amigas do lado não entendiam nada, tipo, está passando mal. E eu continuei, estou passando mal. Saí do ambiente, fui beber uma água, e eu tremendo, e eu não conseguia parar de louvar, não conseguia parar de adorar, meu coração queimava, e eu estava toda trêmula. E eu não entendi o que era. E depois, mais para frente, eu fui entender que ali eu estava tendo um encontro com o Espírito Santo, sabe? E depois desse dia, o meu coração começou a queimar por Jesus. Eu li a Bíblia de uma forma diferente. Os versículos bíblicos saltavam na minha mente de forma diferente. Era tudo diferente, porque esse amor tinha elevado o nível. Então, essas experiências que eu vivi, foi algo que eu carrego até hoje. E eu lembro que foi ali que eu fui ter entendimento que tinha um fogo ardendo dentro de mim. Agora, a pergunta que fica é: quem dá combustível para você sustentar esse fogo até a volta do noivo? Porque esse fogo precisa estar aceso até que ele venha, né? A gente pode ver que no texto, todas as virgens começaram com as suas candeias acesas. Todas elas. Eram 10 virgens e todas estavam com as candeias acesas. Porém, somente 5 permaneceram com a candeia acesa. E daí, vamos para o nosso terceiro elemento, que é o óleo. Quando eu falo do óleo, né, como eu disse, pode ser o azeite, depende da tradução. Mas o óleo, ele representa o Espírito Santo. Representa a sua busca por Deus no secreto. Representa o relacionamento. O óleo é o resultado da sua busca infinita por Deus. Uma intimidade profunda com Ele, fazendo com que sua candeia sempre fique cheia. Ou seja, que o seu coração fique sempre cheio do Espírito Santo de Deus. E o que vai manter o seu fogo sempre aceso é esse óleo. Quanto mais buscamos o Espírito Santo, mais óleo temos. Percebemos que as 10 virgens, elas começam com a mesma quantidade de óleo, como eu já falei. Também a gente pode notar que as 10 eram crentes. Eu creio que Jesus não iria usar o termo virgem para um ímpio. Não eram 5 virgens e 5 ímpias. Não, eram 10 virgens. 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. Então, todas eram crentes. Todas começaram com a sua candeia acesa. Eram 10 crentes que conheciam Jesus, acreditavam que Ele ia voltar, estavam esperando isso,
Mas teve um momento que a candeia de 5 começou a se apagar por falta de óleo. Teve um momento que a candeia de 5 começaram a apagar por falta de intimidade, por falta de relacionamento, por falta de leitura da palavra, por falta de vida de oração. Elas estavam com as outras 5. As outras estavam lá queimando, mas as delas começaram a apagar. Então a gente entende o quê? Que não adianta andar com quem está queimando se você não tiver o coração abastecido pelo Espírito Santo e o seu fogo não vai ser mantido. Às vezes a gente está andando com pessoas que estão queimando por Jesus. Essas pessoas estão tendo uma vida no secreto. E você está... Elas estão tendo, queimando por Jesus, uma vida de oração, mas você não está abastecido pelo Espírito Santo. Seu fogo não vai se manter aceso. Não adianta andar com quem está queimando. Não dá para manter a chama acesa do seu coração sem óleo. Não dá para manter a chama do seu coração queimando sem a presença do Espírito Santo. Mas, Renata, como que eu faço? Como que eu faço saber se a minha chama está se apagando? Cara, você está apático, você está indiferente com as coisas de Deus. Está na igreja, mas não está absorvendo nada. Vem cumprir tabela, para aliviar, sei lá, a consciência, agradar os pais, agradar o amigo que te enche o saco para estar aqui todo sábado ou todo domingo. Você não está agradando a Deus, mas tu está aqui, cumprindo a tabela. Antes, quando você pecava, vinha aquele temor, né, aquela sensação estranha no coração, meu Deus, pequei contra ti. Hoje você peca e você não sente mais nada. Não existe nem mais temor, você não escuta a voz de nada. Você simplesmente peca e está tudo bem. Está faltando óleo nessa candeia. Cadê o Espírito Santo? Sua chama está se apagando. Aí a gente se pergunta, cadê a sua reserva de azeite? Cadê a sua vasilha com óleo? E aí, como que tu faz para acumular esse óleo? Como você faz para transbordar o Espírito Santo de Deus no seu coração até que ele volte? A gente precisa de urgência. Acho que a gente está muito de boa. Igual a música tem, uma música do Diante do Trono. Tudo bem, numa boa. Cara, está tudo muito bem, tudo numa boa. Mas Jesus está voltando, Eu acho que a gente está precisando de urgência para começar um estilo de vida do fim do tempo. Que é um estilo de vida que precisa ter intensidade e constância. Sem intensidade, sem constância, a gente não vai conseguir transbordar a nossa candeia de azeite, não vamos conseguir manter o nosso fogo aceso por muito tempo, porque a gente não está criando essa reserva no secreto. Ou a gente está achando que está bem porque está andando com quem está queimando, e essa pessoa está nos sustentando de pé. A vida de oração da pessoa está nos sustentando de pé, mas a nossa vida de oração está, só nem Jesus sabe, porque você não fala com ele, né? Então, está na hora da gente mudar o nosso estilo de vida, né? Porque Jesus está voltando. E a primeira coisa que você precisa fazer para reservar óleo é o que eu falei: intensidade e constância. A gente precisa ler a Bíblia como se fosse a última vez. Não é passar as folhas. Cara, é você abrir a Bíblia e falar, caramba, é a última vez que eu vou ler, então eu vou ler com a maior intensidade possível. É você orar a Deus como se a sua vida dependesse disso. E vale, né? Sua vida depende da sua vida de oração. Então, é você ter intensidade e constância em tudo que você faz em relação a Jesus. Mas não adianta você ter intensidade e não ter constância, ou ter constância e não ter intensidade. Por quê? Não adianta você sair daqui queimando. Caramba, eu vou ter intensidade. Vou ler 50 capítulos da Bíblia. Amanhã
vai ouvir uma palavra poderosa do pastor Eduardo. Na segunda-feira você vai estar queimando, colocar a sua leitura bíblica em dia, orar tipo Daniel 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite, se bá 3 horas da manhã. E aí na quarta tu já esqueceu tudo. Na quinta tu nem lembra. Na quinta tu até esquece. Tua célula é quinta, tu até esquece de ir para a célula. Tu nem lembra mais do que você prometeu no final de semana, né? E não adianta também você ter constância, mas você não ter a intensidade. Imagina, eu vou chegar lá, não, eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia, 8 horas da manhã, eu estou lá com a minha Bíblia. Aí eu vou. Jesus chorou. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Amém. Dia seguinte, abri a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, obrigada pelo meu dia. Amém. Está tendo constância, mas não está tendo intensidade. Você está satisfeito com pouco. Cadê a intensidade? Cadê o... Caramba, eu queria ler muito, eu queria ler mais. Li 2 capítulos, eu queria ler 3, queria ler 5, mas eu preciso trabalhar. Senhor, quando eu voltar, eu vou ler mais da Tua palavra. Estou falando de motivação de coração. Não estou falando do quanto você consegue, porque eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, tem trabalho, tem faculdade, tem tudo. A questão é, você está satisfeito com o que você está fazendo todos os dias? A questão é, eu estou satisfeito com um versículo, Jesus chorou, glória a Deus por isso. Mas eu estou satisfeito, amanhã eu leio outro. Ou você está assim, caramba, eu li 2 capítulos hoje, eu queria tanto ler o 3º, amanhã eu vou ler 4. Isso é fome e sede de Deus, sabe? É você nunca estar satisfeito com aquilo que você deu para Deus hoje. Você sempre querer mais, entregar mais. E Ele vai ver o teu coração e vai te entregar mais dele. Vai te dar mais óleo, mais Espírito Santo. Então, seja constante. Seja constante. O estilo de vida, no final dos tempos, é intensidade e constância. Tenha reserva de azeite. A segunda coisa que precisamos fazer para acumular óleo nas nossas vasilhas é algo muito fácil. Você precisa buscar o óleo. Quem vai ter que buscar o óleo é você. Vamos lá, no Mateus 25, vamos lá nos versículos 8 e 9. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Lendo assim por cima, a gente fala, caraca, essas virgens prudentes, egoístas, né? Pô, podia dar um pouco de óleo, pô, para as outras lá, para elas não ficarem para trás. Dividir, compartilhar. Por quê? Gente, experiência com Deus é individual. E você vai viver experiências sobrenaturais com Deus quando você for sozinho buscar o seu óleo. Você, mais ninguém. Nada em relação ao Espírito Santo, o óleo, experiência com Deus, tem como você compartilhar. Você se inspira na experiência do outro, mas você precisa viver a sua experiência. Porque você nunca vai ter uma vida totalmente cheia do Espírito Santo se você for viver da experiência do outro. Você vai viver da vida de oração do outro. Você vai viver daquilo que o outro tem. Nossa, é incrível você ver alguém contando um testemunho que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Mas, cara, e você, pô? Você também pode ter essa experiência. Basta você ir lá buscar seu óleo. Aí que tá. Não dá para você esperar que o outro divida o óleo com você. Porque a experiência com Deus é individual. E aí, em Mateus 6:6, está escrito um endereço para você buscar o seu óleo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Você vai encontrar o seu óleo
no seu quarto. Olha só que beleza. Quando tu entrar no teu quarto, fechar a porta, o óleo vai estar lá, ó, a mesa disponível para você. Você e Deus. Basta você buscar. E eu não estou falando de conferências, eu não estou falando de culto disso, culto daquilo. Gente, participar de tudo isso é incrível. A gente só não pode viver só disso, né? Como é bom ouvir bons pregadores. Quem estava no Frontline, no Conferência com Frontline que teve em abril? Cara, foi incrível. Eu saí de lá saltitando todo dia. Eu saía queimando. Teve dia que eu não conseguia nem dormir, tentando processar tudo que eu tinha vivido naquele lugar. Cara, foi incrível. O pastor Rafael Abdala, cara, para mim e para o Paulo, aquele ali foi o top dos tops. Porque o cara, ele pregava e falava referência à Bíblia, pregava e falava referência bíblica. A minha referência está aqui, ó. Porque, gente, eu estou engateando ainda, eu estou começando. O cara tinha tudo aqui, ó, na cabeça. Ele não usava a Bíblia estava aqui, ó. A Bíblia estava aqui do lado. Eu vi essa semana passada um podcast, eu sou viciada em podcast. Então, eu vi um podcast dele no Pode Crer. E ele, no Pode Crer, só de referência bíblica da cabeça dele. Eu não posso chegar para ele e falar assim, pastor, pô, me passa um pouco desse conhecimento aí, como que você faz? Como que tu faz? Passa isso para mim que eu também quero, ó. Quero chegar lá no B1 e falar, ó, Estou engateando, estou aprendendo. Cara, mas o conhecimento é dele, o óleo é dele. Só ele sabe o tempo que ele demorou no secreto para construir tudo isso. Então, eu tenho que ir lá e construir. Eu, com a minha força de vontade, com o meu querer, eu tenho que fechar a porta do meu quarto e construir as minhas próprias experiências. E Deus vai derramar sobre a minha vida, como vai derramar na vida de vocês. Eu estava ouvindo uma pregação também, essa semana foi, da pastora Zoe Lili. E ela estava falando que ouviu de forma audível a voz de Deus. Gente, eu nunca ouvi. Mas eu quero ouvir, pô. Eu sou doida. Você imagina você ouvir a voz de Deus assim, ó, no teu ouvido. Eu tenho que buscar. Eu não posso falar, pô, me passa esse áudio aí. Passa esse áudio aí que tu ouviu a voz de Deus para ouvir. Óleo não se empresta, gente. Experiência com Deus não se empresta. Vida no secreto não se empresta. Vai você atrás do óleo para viver tudo que Deus tem reservado para você. Não dependa apenas da oração do outro. Construa a sua vida de oração. Se prepare para o grande banquete. O noivo está vindo. E como está a sua reserva de óleo? Você está preparado? A preparação espiritual é individual, até que ele venha. Ai, me perdi aqui, gente, no meu... tá, achei. E a última coisa que precisamos fazer para acumular óleo é dizer não. Só vai ter óleo quem aprender a dizer não. De novo lá no versículo 8 e 9. As insensatas disseram aos prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não. Elas responderam, não. Elas não negociaram. Eu dou um pouquinho aqui, um pinguinho aqui para vocês vão lá, eu fico esperando. Não, elas não tiveram dúvida. Dei um pouco do seu azeite? Não. Aí chega um circunciso, um fariseu, fala, vamos assistir uma série, que não vai edificar nada na sua vida, fecha parênteses. Vamos assistir uma série de 55 temporadas? Bora? Não. É isso que você tem que responder, pô. Não. Vamos faltar ao culto. Mó sol. Bora pra praia. O jogo, tem jogo hoje. Vamos assistir o jogo. Não. Vamos numa festa tomar um negocinho. Negocinho. Sem problema nenhum. Não.
As 5 prudentes, elas não negociaram seu óleo. Em hipótese nenhuma, elas queriam perder o óleo. Em hipótese alguma, elas queriam diminuir o óleo que tinha naquela candeia. Elas não queriam pensar no fogo delas apagado. Elas queriam o fogo delas sempre aceso. O problema é que a gente está falando sim demais. A gente está falando sim para tudo. Não precisa nem negociar. Tu já fala sim. Bora, bora, bora. A gente está falando sim para tudo. Aí sabe o que vai acontecer? No grande dia? Quando a gente for ver Jesus face a face? Quando a meia-noite chegar e gritar, o noivo está vindo. Versículo 12. A verdade é que não as conheço. Olha que coisa triste. O noivo chegar para te buscar, você ter ido lá pegar teu óleo no horário errado, se preparar na hora, porque você não estava preparado, você teve todo o tempo do mundo. Cara, o noivo demorou. As 10 virgens dormiram. O noivo demorou, pô. Todo mundo teve o mesmo tempo de preparação. Mas na hora que o noivo chegou, elas decidiram se preparar. E aí, quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ah, meus amigos, não deixem para comprar óleo quando ele voltar, não. Bora fazer essa reserva agora, hoje, né? Vamos voltar a queimar por Jesus como a gente queimava lá atrás, quando a gente conheceu Ele. Deixa esse fogo apagar, não. Não permita que essa chama diminua. Mantenham ela queimando. Sejam intensos todos os dias. Para que esperar a próxima conferência? Para dar o seu melhor? Só na conferência, pô, que vocês dão o melhor, ou no weekend? Crie expectativa de viver experiências com Deus em todo culto. Todo culto. Faça de todo culto uma conferência. Queimem por Jesus. Tenha uma vida de oração intensa em Deus, no seu quarto. E o que você viver no secreto vai refletir em qualquer lugar. Não importa se o culto tem 5 ou 500 pessoas. Isso não pode impactar a adoração de vocês. Sabe quando a gente está no culto e acha que tudo está ruim? Tu está aqui no culto. Aí tu olha para o louvor, tu fala que está ruim. Tu olha para a pessoa apresentando aqui os visitantes, tu fala que falou errado, está ruim. A intercessão está ruim. A palavra foi péssima, está ruim. As pessoas são chatas. Aquela pessoa que vai no culto e fala, ninguém falou comigo. Pô, o culto acabou e tu meteu o pé, tchau, assim, nem olhou para trás, nem deu oportunidade para a pessoa falar contigo. Cara, quem tá ruim é você. Vai pro seu quarto, pô. Vai ajoelhar, vai orar, porque aquilo que você vive no seu quarto vai refletir em qualquer lugar. Pode ser num culto com 5 pessoas ou com 500. Não fique esperando conferência com multidões para poder adorar a Deus do jeito que você acha que Ele precisa ser adorado. E quando a quantidade de pessoas no culto for o seu termômetro para saber se o culto vai ser bom ou ruim, é porque você não está conseguindo ter uma vida no secreto. Porque no secreto, no seu quarto, é só você e Deus. Tu leva uma multidão para o teu quarto? Não, é só você e Deus. Então não crie expectativas em números, crie expectativas em você, no que você pode entregar hoje para Deus.
Não seja como as insensatas, sejam prudentes e queimem por Jesus até a sua volta. Tenta entregar o seu melhor. Está todo mundo aqui tentando entregar o seu melhor. A gente só quer que Ele seja adorado da forma que Ele precisa ser e nunca vai ser suficiente. Porque quando for suficiente, eu quero estar lá em cima, lá na eternidade. Ali vai ser suficiente, porque eu vou ter plena abundância de Deus na minha vida e a gente vai estar adorando, vai estar falando que Ele é santo, santo, santo. E eu anseio por esse dia. Como eu espero esse dia, o dia do grande banquete. Esse é o poder da mesa, de te levar até o grande banquete, onde estaremos prontos para ver Jesus. Um dia desses eu sonhei com a volta de Jesus. Já sonharam com a volta de Jesus? Gente, é muito bom, né? É um sonho assim, que você acorda diferente. Eu acordei tipo 4 horas da manhã. Eu, Maranata! Falei pro Paulo nem ouviu. Ai, é muito bom ouvir a voz de Jesus em sonho e ver Ele voltando. Imagina o grande banquete, gente. Um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento. Toda essa aflição que a gente vive aqui nesse mundo não vai ter. A gente vai estar ali, ó, face a face com o nosso amado. Ali teremos satisfação completa. Então, meus amigos, reservem óleo. Para finalizar, vamos ficar de pé? E abra a Bíblia em Apocalipse 19, por favor. Aleluia. Apocalipse 19, a partir do verso 5. Imaginem isso no grande dia. Você sentado ali, ó, vendo o banquete nupcial. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lugar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Em seu manto e em sua corte está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Adore esse Deus, gente. Adorem esse Deus. Como está seu coração? Como está a sua chama? Como está o seu óleo? Tem óleo aí? Tem óleo aí? Jesus está voltando. E você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronta. Eu quero estar pronta para esse grande dia. Pense como você tem levado a sua vida. Como tem tratado as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira, não. Não é quando você quer. Não é quando você tem um espaço na sua agenda, não. As coisas de Deus precisam ser prioridade na sua vida. Não adianta você buscar quando você sente fome. A fome precisa ser todo dia. Pô, tu come todo dia. Então você tem que sentir fome de Deus todos os dias. Sabe como a gente sabe a intensidade de sentir fome por Deus? Quando a gente jejua. Jejua. Quando teu estômago começa a doer. É essa fome que você tem que sentir de Jesus, de Deus. Uma fome que fere. É essa fome. Por isso que a gente deve jejuar. O jejum é para mostrar nossa pequenez, como a gente depende de Deus. Você quer se encher de Deus? Como está teu coração? Você quer se encher de Deus? Chame o Espírito Santo de Deus. O altar está aqui, ó, disponível para você se render, para você clamar, para que seu fogo queime novamente, para que essa chama que está, ó, pequenininha, comece a queimar novamente. Esse altar aqui é o lugar mais seguro que você precisa estar hoje. Então eu te convido a ter liberdade para fazer o que você quiser. Senta-se, ajoelha, vem aqui no altar, mas se derrama diante dele. Clame pelo Espírito Santo, pelo óleo, para encher a sua candeia, para transbordar. O louvor vai ministrar agora. Você tem total liberdade para clamar pelo Espírito Santo. E eu oro para que você clame por Ele, para que você anseie pela sua volta, mas que você se avalie e veja se você está preparado, para ver se sua candeia está acesa, se você tem óleo ou não tem. Enfim, seja livre. Você é filho, você conhece seu pai, então clame por ele. O altar está disponível para quem quiser. Deus abençoe.